Epístola Universal do Apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo de número 19. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga eu estou procurando. Tiago está bem perto lá do Apocalipse, antes de 1 de Pedro. Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar. Versículo 20, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Versículo 26, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a língua, antes engana o seu coração, a sua religião, a religião desse é vã. Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós te damos graça, porque o Senhor é um Deus fiel, maravilhoso, e nós estamos aqui para aprender mais da tua palavra. Fala conosco, Senhor, porque o Senhor é um Deus fiel. Abençoa todos que aqui estão, para a honra e glória do santo nome de Jesus. Toma a direção, Espírito Santo. Podeis tomar os vossos lugares. A palavra que nós lemos aqui, Tiago, está dizendo o seguinte. Tiago capítulo 1, 19, fala sobre a questão das palavras. Sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardios para irar-se. Nos dias que nós estamos vivendo, nós temos que entender que o Deus que nós servimos, Ele é um Deus passivo, um Deus de misericórdia. O que o Senhor ensina para a sua igreja, as regras que o Senhor, através da sua palavra, nos passa, é para que nós possamos viver da melhor forma possível. Às vezes a gente vê dentro da palavra de Deus algumas lições, alguns ensinamentos que aparentemente parece ser algo tão simples, mas o que Deus faz, Ele faz bem feito, para que a igreja do Senhor viva da melhor forma possível aqui na face da terra. E nessa noite nós vamos falar sobre esse assunto, que é estarmos prontos para ouvir, tardios para falar e tardio para irar-se. E a igreja do Senhor nesses dias às vezes tem falado aquilo que não deveria estar falando. Muitas pessoas, até mesmo aqueles dizendo ser cristão, muitas das vezes não têm demonstrado sabedoria diante de algumas situações. E a pessoa, quando ele não tem uma orientação da parte de Deus, ele acaba cometendo graves erros. E nós, como igreja do Senhor Jesus, nós temos que pedir a Deus sabedoria, entendimento. Porque não adianta, porque a gente vê tantas pessoas se esforçando tanto e tendo poucos resultados. Por quê? Porque Deus não se agrada de sacrifício de tolo. O Senhor, Ele não se agrada de sacrifício de pessoas que infelizmente faz tanto, mas através das suas palavras Ele destrói tudo aquilo que Ele fez durante um mês, um ano inteiro. Então precisamos pedir ao Senhor sabedoria. Nós precisamos pedir ao Senhor para que Ele nos dê discernimento, para que quando nós ouvirmos, nós vamos dar um tempo, vamos pensar e não vamos falar de qualquer maneira. Viu aquela situação que às vezes a pessoa faz uma pergunta ou entra em uma conversa e de repente há uma discussão e depois alguém diz: por que eu não fiquei calado? Por que eu fui fazer isso? E a Bíblia é clara quando ela diz de que se queixa o homem, a não ser dos seus próprios delitos e pecados. Então nessa noite nós vamos estar falando, Tiago ele vem aqui alertando a igreja, sobre as práticas da palavra de Deus, e ele vem falar sobre o nosso falar.
que isso é muito importante para os nossos dias. Porque a palavra de Deus, queridos, vai falar em Provérbios 18, no versículo 21, a morte e a vida está no poder da língua. A morte e a vida está no poder das palavras. Você, com suas palavras, você edifica alguém, você edifica uma pessoa, e com a mesma boca você pode proferir palavras que vai levar as pessoas ao desastre. Então, nessa noite, o que o Senhor vai falar conosco, com a igreja que quer entrar, que está aqui buscando a face do Senhor e almeja entrar na glória, que o Senhor, Ele só vai permitir que bênçãos e vitória alcance nossas vidas aqui, se nós agirmos da maneira correta. Então, de uma mesma boca, a língua pode amaldiçoar e pode abençoar. E será que tipo de palavras tem saído da nossa boca? Como igreja, como pessoas. Não é só aqui dentro da igreja, porque aqui dentro é muito fácil a gente orar. Mas dentro da nossa casa, que tipo de palavra nós temos lançado sobre nossos filhos? Sobre a nossa família? Que tipo de palavra nós temos lançado no nosso local de trabalho? Que tipo de palavra nós temos falado? Ou será que nós temos entrado na onda de muitas pessoas que não têm Deus, não têm entendimento, e daqui a pouco estamos professando as mesmas palavras que eles estão professando lá? E nós temos que entender que há poder na palavra, tanto de fazer viver, como também de matar. Pelas palavras nós vamos ser justificados, e por elas também seremos condenados. E o que nós vamos nessa noite aqui aprendendo? Quantas amizades já foram desfeitas, acabaram por causa da língua? Quantas amizades, quantas empresas vieram à ruína por causa da língua? Quantos ministérios hoje estão afundados por causa das palavras que saíram de boca de pessoas que não vigiaram? Pastor, mas essa é uma palavra só, é uma palavra simples. Sim, mas isso no mundo espiritual tem um grande peso. Mas por quê, pastor? Porque você lembra que lá no Gênesis, a Bíblia vai dizer que Deus disse o que? Haja luz e houve luz. Então há poder na palavra. Quando você diz assim, você não vai prestar, você está lançando a palavra. Ah, eu acho que isso aqui não funciona. Você já lançou a palavra. Então, em nome de Jesus Cristo, nós como servos do Senhor, que queremos ser alcançados pelas bênçãos de Deus, vamos policiar nossas palavras, vamos vigiar a nossa boca, vamos fazer como o salmista fez. Senhor, coloca um anjo na minha boca para que nada aconteça, para que eu não diga nada que não seja para edificação, mas que eu possa abrir a minha boca e bendizer e abençoar no nome de Jesus Cristo. As pessoas hoje têm autoestima lá embaixo, e a Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração está cheio. E quantas pessoas estão dizendo não dá certo, eu tentei, não deu, não adianta você tentar. Irmão, em nome de Jesus, se tu não tem fé para fazer o que o irmão está fazendo, nem que seja a mesma coisa, no mesmo lugar, em nome de Jesus, se não deu certo com você, diga para o irmão, em nome de Jesus, vai dar certo. Ah, essa obra aí não tem jeito, isso aí é a mesma história, vai repetir a mesma história, eu sei como é que acontece. Você está liberando palavra. E nós precisamos começar a dizer, em nome de Jesus, já deu certo. Ah, mas está tudo difícil, mas Jesus está no controle e a vitória vai chegar. É isso que Deus nessa noite quer nos orientar, porque nós oramos muito. Você lê a Bíblia, falamos do amor de Deus, mas nós não vigiamos a nossa boca.
E isso nos traz um grande prejuízo. E não é brincadeira não, irmão. Isso aqui é coisa séria. Olha bem, o que disse em Lucas capítulo 7, do 1 ao 10, a Bíblia vai dizer que um moço chamado centurião chega para Jesus e diz assim: Jesus, o meu servo está muito doente. Aí ele vai dizer para Jesus: Jesus, vamos lá. Ele diz: não, só uma palavra. Aí Jesus olhou e disse: esse homem é um homem de fé. E aquele moço foi. Isso é o poder da palavra. Se você disser dentro da sua casa que seu marido não tem jeito, não vai ter jeito. Se você disser que o seu filho não vai sair da vida que ele está vivendo, acabou, e esse daí nasceu para viver dessa maneira errada, você está profetizando que não tem jeito. Mas ainda que a circunstância está dizendo não, levanta a sua mão, abra a boca de profeta e diga: eu profetizo que Deus vai fazer um milagre aqui, ou ali, ou lá, na empresa, na igreja, na minha casa, na minha família, porque isso é poder. A palavra tem poder. Nós precisamos tomar cuidado. O que tem de gente dentro das igrejas anotando ponto e vírgula da vida das pessoas. A pessoa vai cantar, ele observa se cantou bem ou não. Se a pessoa vai pregar, ele está anotando tudo. Aí quando termina o culto, ele vai sair do culto e começar a dizer: eu não gostei daquilo, sabe por quê? Porque ele entrou vazio e saiu mais vazio ainda, porque ele não vigiou a língua, não vigiou a boca. Mas crente verdadeiro é aquele que vem para adorar, vem para glorificar o nome do Senhor. Se é o pastor que prega, é glória a Deus. Se é o diácono, glória a Deus. Se é o membro novo convertido, aleluia. O culto é bênção, é vitória, a igreja está crescendo, vidas estão sendo mudadas. Mas são pessoas que só sabem criticar, só sabem apontar, e isso são pessoas que estão vivendo de mal a pior. Estão insatisfeitas, nada é bom para elas, e sai falando isso por aí. Na minha igreja, pessoas despreparadas, a pessoa fez isso, fez aquilo. Isso ele vai queimando a obra de Deus. E às vezes os pastores sofrendo, igual está lá 3 pastores em cima do monte pagando o preço. Você acha que não tem gente que ainda fala assim: para que isso? Ué, nós estamos no tempo da graça, não é tempo de sacrificar. Tem gente que ainda tem coragem de dizer essas palavras. São pessoas que não vigiam a língua. São pessoas que não controlam o seu falar. São pessoas que ouvem e falam. Mas nós precisamos ouvir mais e falar menos. Nós precisamos pedir a Deus essa graça sobre as nossas vidas. Meus queridos e amados irmãos, Mateus 15, 18 e 19, a Bíblia vai dizer, Jesus Cristo falando, que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas sim o que sai. É o que sai da boca do homem é que prejudica. Palavras mal faladas, palavras mal pensadas. Então, em nome de Jesus, quando fores dar uma resposta, pense primeiro. Às vezes vai vir, a Bíblia diz que nós devemos ser tardios no irá, não é verdade? Tardios no irá. Ou seja, às vezes você vai sentir desejo de revidar em alguma situação, mas controla aí. Você tem o temor de Deus, você tem domínio próprio, você tem o Espírito Santo. Pensa, repensa: eu sou um pastor, eu sou um obreiro, eu sou um crente, eu não posso fazer isso, eu não posso me igualar e nem relutar contra essa pessoa dentro da visão dela. Então engole primeiro, pensa primeiro. Se não compensar falar nada, não fale nada, porque muitas das vezes o silêncio fala muito mais do que muitas palavras. Mas tem gente que conversa pelos cotovelos. Já viu esse ditado? Conversa para o mundo inteiro. Tem gente que não tem controle nem domínio próprio, e é o que tem
trazido grande sofrimento para essa geração de hoje é a questão daquilo que sai da nossa boca. É a questão de não educarmos as nossas palavras. E nós queremos falar tudo, quando ouve falar de algum acontecimento, qualquer coisa, fica nos pés, correndo para um lado e para o outro, querendo contar para que o outro não conte primeiro do que ele. Isso não é normal, isso aí é fofoca, isso aí é gente fofoqueira, gente que quer anunciar primeiro do que a outra, e quando chega lá alguém diz já sei, ele fica a ponto de desmaiar. Eu pensei que a irmã eu ia trazer a notícia aí, já está sabendo da notícia. Nós precisamos pedir a Deus que Ele possa trabalhar dentro do nosso coração, porque tem gente que tem prazer em levar a má notícia, mas não tem prazer em levar notícias que são boas. Nós podemos dizer que a notícia boa, ela vai de carroça. Na atualidade de hoje, ela vai de carroça puxada por um jumento. Porque jumento ele vai empacando, demora a chegar. Mas a notícia ruim vai como se fosse pelo um jatinho. Vai como se fosse aí pelas redes sociais, numa rapidez, num abrir e fechar de olho, a notícia ruim esparramou pela cidade. Mas quando se trata de uma notícia boa, ninguém tem pressa em notificar, em anunciar a notícia boa que edifica, que fortalece. Mas aquilo que não edifica, muitos têm pressa em anunciar aquilo que não vai edificar nada. Vamos pedir ao Senhor graça, vamos pedir ao Senhor sabedoria, porque a palavra de Deus nos ensina isso. Conta-se uma história que havia um casal que, quando o marido chegava em casa todos os dias, tinha aquela batalha, aquela briga, aquela discussão, e às vezes até agressão física acontecia. E nessa história, aquele casal, quando chegava o marido do trabalho à tarde, o pau quebrava. E a confusão era grande, que a ponto de acontecer até agressões físicas. Um dia aquela mulher cansada daquela vida, ela pegou e procurou um dos seus amigos e perguntou, contou a história. Aí o amigo disse para ela o seguinte: faz o seguinte, quando o seu marido estiver chegando e ele começar a falar, coloca um gole de água na boca, é a água santa. Ela falou, é assim? É. Simples, assim é, a água santa, a água milagrosa. Coloca um gole e deixa, não engole não, fica com ela na boca. Aí aquilo ela fez, quando o marido chegava, ela colocava água na boca, e o homem falava, e ela está lá. Quando o homem parava, ela engolia a água, opa, está funcionando. Quando o marido chegava, colocava água na boca de novo. Falava. Até que o homem cansou de brigar sozinho, parou. Aí ela falou, não é que a água é milagrosa mesmo? Não é a água, é porque a boca está cheia, não tem jeito de falar, né? Tem muita gente hoje, no dia de hoje, põe um gole d'água na boca, põe lá, agora que vinha à vontade de encher a boca d'água e fica, eita glória. Quando você pensar que não, aquilo passa, porque isso são momentâneas. São situações momentâneas que vêm e passam rapidamente. E a igreja do Senhor está perdendo as grandes bênçãos do Senhor. Guarda isso no seu coração. Eu não estou aqui dizendo que todos estão, mas nós precisamos nos despertar. A igreja, grande parte da igreja tem perdido grandes bênçãos por causa daquilo que a boca está dizendo, por causa daquilo que a boca está falando. Pede Deus para colocar um anjo à porta da tua boca, para que a tua língua não fale aquilo que desagrade ao Senhor. Para que isso? Para quê? Quando alguém lhe falar alguma coisa, ouça primeiro. E se vir a vontade de falar aquilo, pense se vale a pena, se vai valer a pena, porque para quê? Vai edificar quem? Isso que eu vou contar vai edificar? Não. Então eu não vou falar. Não tem necessidade de falar nada. Porque a Bíblia diz que tudo seja para edificação. Alguém disse que Deus deu 2 ouvidos e uma boca, para ouvirmos mais e falarmos menos.
É o que a Bíblia está dizendo aqui. Sejam prontos para ouvir e tardios para falar. Precisamos falar menos. Minha mãe tinha um ditado antigo que ela sempre dizia: quem conversa demais dá bom dia para cavalo. É um ditadão antigo que o povo falava isso aí. E isso é verdade. Quem não ouve conselho, vai ouvir coitado. Tem muita gente sofrendo. Tem muitas famílias destruídas. Tem muitos ministérios parados. Tem muitas bênçãos canceladas. Por causa de palavras que foram lançadas e faladas de formas inadequadas, palavras que não deveriam ser faladas e foram faladas e lançadas sobre a vida de filhos, sobre a vida de esposa, sobre a vida de esposo, sobre a vida de ministério. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, nessa noite, se algo estava acontecendo e parecido na sua vida, peça ao Senhor perdão nessa noite, peça ao Senhor para que Ele lave-nos com o sangue dEle, para que nós possamos a partir de hoje conversar menos. Crentes taxados de fofoqueiros. Por quê? Porque é fofoqueiro. Crentes taxados e ninguém confia, não olha assim, não, para esse fulano aí, opa, cuidado, para a conversa que fulano está vindo. Porque tem gente que é assim, irmão, infelizmente, não é só aqui, é em todo lugar. Tem pessoas que eles não sabem guardar segredo. Ele não sabe ouvir uma coisa e ficar quieto. Isso não é meu, não tem nada a ver com a minha vida, é entre fulano e ciclano. Às vezes ele viu aquilo acontecer, mas tem gente que eu vou te contar, conversa demais. Uma vez tinha um irmão sentado em uma mercearia, mordendo uma caneta. O irmão passou, falou: pastor, o irmão estava fumando. Pastor, vem cá, sabe o obreiro aqui da igreja, na mercearia, no meio, na porta da mercearia, fumando. O pastor falou: meu Deus, um obreiro respeitador, né? Um obreiro de uma palavra boa. E quando chegou nele: irmão, vem cá. Aí o homem: não, eu não estou lembrado, o que foi na porta? A única coisa, pastor, que eu estava com a caneta, mordendo a caneta. Mas é assim que o fofoqueiro faz. É assim que a pessoa que não vigia a língua faz. E se a pessoa não tem estrutura, a pessoa se desvia. Quantas pessoas saíram das igrejas? Quantas pessoas estão feridas até o dia de hoje? Quando fala em igreja para elas, sonhavam em ser alguma coisa na igreja, ser um pregador, ser um cantor, e hoje não quer nem saber de igreja por causa de fofoca, por causa de pessoas linguarudas, pessoas que não vigiam o que estão falando, pessoas que acham que é falar o que ela quer falar, pensou e falou e está tudo certo. Não é assim não, irmão. Vigia para falar alguma coisa, pensa se vai ter necessidade de falar, se não presta, se não edifica, fique calado, porque esse é o grande mal. E o pior de tudo, sabe o que é? A conversa, ela nunca chega da forma que começou. Um pastor pegou uma grande fileira de pessoas e falou uma frase no começo da fila. Falou: você vai falando de um para o outro. E assim eles fizeram. Aí ele falou assim: Deus amou o mundo de tal maneira. Quando a frase chegou lá na frente, dava para escrever uma Bíblia. A frase não tinha nada a ver com aquilo que começou. É assim que são conversas de pessoas fofoqueiras. Ela começa um assunto pequeno aqui, chega lá, ó, grande, um gigante. Um pingo d'água ele faz se tornar em uma tempestade. As pessoas olham outras pessoas e por causa da fofoca, olha para o evangelista Hebe e não gosta do evangelista Hebe, porque alguém diz que o evangelista Hebe é assim, assado, é dessa maneira, e as pessoas falam assim: eu não quero nem ver esse irmão não. Aí passa por ele assim, ele estende a mão, olha para o irmão, eles olham assim, vira o rosto e vai embora. Sabe o que é isso? É o que faz um fofoqueiro, um mexeriqueiro. Mas primeiro, antes de falar qualquer coisa, analisa primeiro.
Porque, como dizem, que a primeira impressão é a que fica, não é verdade. É a última impressão que vai ficar. Você já viu você olhar para alguém e dizer assim: eu não fui muito com a cara dessa pessoa, eu não gostei do jeito dessa pessoa. De repente você vai conversando e entende que aquela pessoa é uma ótima pessoa. Olha aí como é que estava enganado. As aparências engana. E tem gente que você olha e fala: aqui é mar de rosa. Quando você vê, você está dentro de um precipício falando: sangue de Jesus tem poder, me ajuda, me tira desse lugar. A vida funciona desse jeito. Então não fale nada sem ter prova. Não ande pelo que as pessoas estão dizendo, porque você sabe que quando falamos, pecamos. Porque não pecamos só por ação, pecamos por pensamentos e pelo nosso falar. E nós estamos falando aqui sobre a língua, sobre falar. Vigia, toma cuidado, porque isso tem um grande efeito no mundo espiritual. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo de número 16, está escrito assim, presta atenção: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. As palavras desse roerá como granguena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Esses dois moços aqui, eles estavam causando dissensão na igreja, pregando, ensinando uma palavra que não era a palavra apostólica, a palavra que Deus ordenou que fosse pregada. Então há pessoas que no meio da igreja começam a falar falatórios profanos, que vão produzir impiedade, ou seja, eles vão desconverter quem está querendo converter. Tem pessoas que a pessoa está querendo andar com Cristo e ele está desviando as pessoas do caminho, por causa das palavras que ele está anunciando para essas pessoas. O irmão está querendo orar, está querendo ir para a igreja, diz: irmão, larga esse negócio de estar indo na igreja todo dia, para que isso? Uai, isso não é coisa, Deus não agrada disso não, irmão, vai uma vez só, olha aí. E tem muita gente que tem a mentalidade fraca e fala: eu não vou mais não. A pessoa é contribuinte na casa de Deus, é ofertante, dizimista, e o fofoqueiro que não faz nada certo chega e fala assim: irmão, não oferto nem dizimo e minha vida é uma benção. Precisa disso não. Isso é coisa de lei, é coisa do passado. Sabe o que isso vai introduzir na vida da pessoa? Desânimo. E a obra de Deus vai sofrendo. Ah, você viu a mulher do pastor? Não é isso que você está pensando não. Aqui você não conhece a história. A pessoa acabou de chegar na igreja e já pensa mal da pastora, já pensa mal do pastor Roberto. Está vendo esse pastor Roberto aí? Meu Deus, se eu te contar a história dele, você não vai querer nem entrar nessa igreja mais. Irmãos, são pessoas que têm lutado, trabalhado para impedir o crescimento da obra de Deus. E nós, como igreja de Deus, precisamos estar pronto para ouvir, mas pensar direito e dar a resposta certa. E quando precisar mandar o fofoqueiro converter, faça. Esses dias a irmã chegou para mim e disse assim: pastor, eu fui envenenada aqui. Por quê? Colocaram muita coisa na minha cabeça e eu saí da igreja. Falei: mas tá certo, mas e o que a irmã comprovou? Não, que a pessoa que me falou é um fofoqueiro, porque nem na igreja aqui ele está mais. Eu falei: e o que a irmã ganhou com isso, saindo da igreja por causa da fofoca? É nada, a irmã só fez perder. Porque é isso que o diabo quer, te tirar da posição que você está. E ele não vai vir como o demônio de chifrão, balançando um rabo com chifre, saindo fogo pelas ventas e dizer: eu quero te tirar. Ele vai usar uma situação, e se você não estiver firme, e o que mais derruba a pessoa é as palavras que saem da boca de outras, que vem trazendo tristeza, angústia e dor e desânimo. São assassinos de profetas. Pessoa vai pregar, vai cantar, e a pessoa chega para ele e fala assim: irmão, procura outra coisa para você fazer, isso aí não é para você não. O sangue de Jesus tem poder, irmão. Aí a pessoa vai lá embaixo
Agora, é uma verdade? Sim. Uma verdade que muitas vezes a pessoa não é chamada para uma coisa, mas tem a forma de falar, conversar e orientar de forma que a pessoa vai entender e vai dizer: obrigado, é isso mesmo. Mas tem gente que vem no intuito de derrubar e matar, porque ele vê que a pessoa está começando a evoluir. E nós precisamos tomar cuidado com esses crentes velhos. Crente velho é perigoso, irmão. Tem muito crente que estão na igreja que são bênção, homens e mulheres de Deus, que está pronto para te dar um conselho, te estender a mão, mas tem pessoas aí maliciosas, cheia de veneno mortífero, só esperando o momento para matar a sua fé, tirar a sua esperança. Mas nessa noite o Senhor está dizendo que esse mal tem que cair por terra. Sabe por quê, irmão? Porque eu não estou aqui para alimentar Satanás, eu não estou aqui para compactuar com o erro, com o pecado, e nem participar daquilo que Satanás quer. Eu estou aqui para glorificar e exaltar e bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo. Não quero saber de fofoca, não quero saber se fulano falou, deixou de falar. Eu quero é orar pelo meu irmão e abençoar a vida dele, para que ele seja uma bênção também. Mas essa é a grande realidade. Sabe o que a igreja do século 21 precisa fazer? Um pacto com Deus. Pacto? Como assim, pastor? De não falar mal de ninguém, nem na nossa casa, e nem na igreja, e nem em lugar nenhum. Aí nós precisamos fazer um pacto com Deus, pedindo ao Senhor para que nós jamais, se alguém for falar mal de alguém dentro da sua casa, corta. Aqui não, em nome de Jesus, irmão, para. Se alguém for falar um mal para você dentro da igreja, chega nele e diz: irmão, em nome de Jesus, vamos orar pelo esse irmão, vamos orar por ele. Você já pagou um preço por esse irmão que nós estamos falando dele aqui? Talvez ele está precisando de ajuda, de oração. Aí a pessoa já vai calar na hora, nunca mais vai voltar. Mas a pessoa sabe aonde ele vai. A pessoa sabe aonde ele tem a conversinha paralela alimentada. Aí ele procura aquele partidozinho que existe dentro das igrejas, aonde são pessoas que são compromissadas, não com o reino, mas em destruir vida, e começa ali a fermentar umas a outra, e colocando um contra o outro, e fazendo um inferno dentro da obra de Deus. E nós precisamos agir rápido e arrancar esse mal pela raiz. Lembra de Himeneu e Fileto aqui? A Bíblia diz que esses dois era como granguena no corpo de Cristo, no corpo que é a igreja. Irmão, uma pessoa destrói uma igreja. Uma pessoa que não vigia, uma pessoa que não está contente com ela mesma, ela não quer ver a felicidade de ninguém. E nós precisamos entender que a vitória da irmã Diaconisa Maria é a minha vitória. A vitória do apóstolo Paulo é a minha vitória. A vitória do Jefferson Alves é a minha vitória. A vitória do diácono Oswaldo é a minha vitória. Olha, o diácono Oswaldo está uma bênção. Ele ministrou aqui na escola bíblica dominical. Que maravilha, oh glória. Estou feliz pela grande bênção que o Senhor está fazendo na vida do meu irmão. Mas tem pessoas que começam a criticar. Não gostei. Se fosse eu lá, eu ia dar um show. É desse jeito. Aí eu mando e desmando aí. Pena que não me veem dentro da igreja, não me olham, porque eles não sabem o que estão perdendo. Irmãos, são pessoas equivocadas, pessoas desviadas, com a mente cauterizada, aonde Satanás tem cauterizado a mente de pessoas que não estão enxergando um palmo além do nariz. E nós precisamos amar o nosso próximo, dar a mão para o nosso companheiro e ajudar quando ele mais precisar. Tem gente que ele se tornou juiz. Esse aí não tem jeito não. Pessoa volta para a igreja, caiu uma vez, caiu duas, três. A Bíblia diz o que? Caiu? Levanta.
Mas tem gente que olha o irmão retornando, não dá uma credibilidade. Esse aí não dá um mês para ele, vai voltar para o mundo de novo. Que tipo de palavra é essa que nós estamos lançando? Quando chegar alguém novo, aquele que está afastado, desviado, caído lá fora, se ele entrar na casa de Deus, a Bíblia diz que há uma grande festa no céu quando um pecador se arrepende. Não existe ninguém que está excomungado, não existe ninguém que está excluído. Pode estar excluído para muitas pessoas que acham que é do jeito dela, mas para Jesus ainda tem jeito, para Jesus ainda tem jeito, para você tem jeito sim. Quem era eu? Quem era o pastor Roberto? Quem eram muitos que estão aqui? Aonde foi que nós andamos? O que nós fizemos? O que nós praticamos? E hoje estamos aqui. Isso é sinal que Jesus ainda continua libertando. Mas para que haja essa libertação, alguém foi usado para dizer: Jesus te ama, eu acredito que você vai vencer. Jesus está contando com você, Jesus está confiando em você, hein? Parabéns, irmão, muito bem, continua firme. E hoje você se tornou um pregador da palavra, um ganhador de alma, é alguém que está ativo na obra. Mas Deus usou uma boca santa que abençoou a sua vida. Nós temos que tomar muito cuidado com pessoas que fazem a recepção da igreja, porque tem muitas pessoas que maltratam as pessoas e o pastor não sabe. Tem muitas pessoas que maltratam uma às outras sem ninguém perceber, e a gente não entende por que a igreja não enche. Pastor de uma certa igreja, ele dizia que não entendia por que a igreja não enchia. E ele olhava e orava: Senhor, por que vem tantas pessoas e ninguém fica? Aí um dia ele orando, Deus falou para ele: muda a recepção da igreja, muda as pessoas que ficam na entrada da igreja. E ele levantou uma nova pessoa que ali ficaria, e a igreja começou a encher. Aí ele entendeu que a pessoa maltratava as pessoas, fazia descaso das pessoas que entravam pela porta da igreja. Quem está em recepção tem que ter um sorrisão bonito, tem que ter um olhar de amor. E quando receberem as pessoas, dizer: seja bem-vindo em nome de Jesus. E quando saírem pela porta, dizer: volte sempre, a porta está aberta, sentimos honrado com a tua presença. Mas tem gente que a pessoa passa, vira o rosto, pega na mão da pessoa, por pegar, a pessoa percebe que pegou, parece que está com nojo das pessoas. É isso que a obra de Deus tem sofrido com pessoas que não têm agido de forma correta, falam que não deveria falar, maltrata pessoas. Irmão, nós obreiros que estamos aqui nessa noite, nós que fazemos parte da obra de Deus, nós precisamos pedir a Deus mansidão. Há momento que a ira vai vir e a gente vai controlar, para que o nome de Jesus seja glorificado. Em nome de Jesus, não maltrate ninguém, não fale mal com ninguém. Conforme lemos, devemos controlar a nossa língua. Essa é a verdade. Você não vai ver nenhum judeu falar mal de ninguém. Por quê? Eles falam do Lashon Hará. Lashon Hará quer dizer má língua ou fazer fofoca. Você nunca vai ver um judeu falar de ninguém, porque isso os rabinos ensinam, instruem, que isso traz grandes prejuízos para nossas vidas. Quando você fala mal de alguém, não precisa ser só pastor, obreiro, não, pessoa. Quando você fala de uma pessoa, por mais pequena que ela seja, você está atraindo para a sua vida cargas negativas. Quando você
fala mal de alguém, aquilo pode te trazer um prazer momentâneo, porque tem gente que ele tem prazer de falar da vida dos outros, que ele se sente amparado. Hoje eu não falei de ninguém, tem que fazer o quê? Agora eu tenho que arrumar um jeito aqui para me falar. Não, depois do culto eu vou arrumar um jeito lá. Vou falar da saia, do erro que o pastor cometeu. Eu tenho que falar alguma coisa. Aquilo traz para ela um prazer imediato, mas trará danos, e ela pagará um preço muito caro. O que tem de gente morrendo por causa de palavras que eles lançaram, por causa de fofoca, de mentira. E é interessante que a pessoa que está sendo falada, ela não é atingida não. Se você reúne lá para falar mal do seu pastor, o seu pastor está sendo fortificado, e você está atraindo tudo que é negativo para a sua vida. Quando você reúne para falar mal do irmão, do porteiro, do músico da igreja, ele está recebendo, é assim, a carga negativa vem para cá, e aquilo que era positivo na minha vida vai para a pessoa que eu estou falando, porque o Deus que nós servimos é um Deus de justiça, e quanto mais fala, mais ele cresce. Quanto mais fala dela, fala dele, fala do pastor, do obreiro, mais o ministério aflorece. Sabe por quê? E a pessoa, quanto mais ela fala, ela vai definhando. A pessoa que fala mal das outras, ela vai definhando, vai se acabando, e nada vai dar certo. Então o Lashon Hará é algo que não acontece entre o judeu, porque ele sabe que falar mal de alguém vai trazer cargas negativas. Tudo que é negativo virá sobre a vida de quem fala mal das outras pessoas. É mandamento de Deus amar a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Essa é a grande realidade. Então, ouvir antes de falar. Ouça, escute, irmão. Tem gente que é atrevido, tem gente que ele entra na conversa alheia, conversa dos outros, tem nada a ver, ele já chega entrando, mandando a cara e falando tudo, e a pessoa fica olhando assim e fala: mas de onde apareceu? E cheio de razão. Tem gente que não se toca não. O irmão está conversando ali um assunto, ele chega e encosta. Teve uma irmã, não foi o pastor, esses dias me falou que estava conversando um assunto, alguém chegou e ficou assim, ó. O pastor deu uma olhada assim e falou: misericórdia. O que é isso, Jesus? Tem misericórdia. Sabe o que é isso, irmão? Bom não é. Então nós precisamos ouvir antes de falar. E não fale nada que você não tenha como provar. A Bíblia diz: se fores provar alguma coisa, que tenha que ter 2 ou 3 testemunhas, para que esse caso seja verdadeiro. Mas antes de você falar, condenar, a Bíblia ainda te dá uma saída. Se você ver o seu irmão pecar, vá até ele, conversa com ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão, livraste uma alma do inferno. Mas se ele não quiser ouvir e permanecer, aí leva alguém. Mas a Bíblia mostra a todo tempo que nós podemos ajudar, por mais fracassado, por mais fraco, por mais caído que seja a pessoa, nós podemos ajudar. Então, ouvir antes de falar, refletir bem, então dar uma resposta. Olha aí, reflita bem para você dar uma resposta. Porque tem gente, irmão, que ele fala o que não devia e entra em situações que não deveria entrar. Você falou para mim fazer isso. E aí? Você falou que eu tinha que fazer dessa maneira. Então, seja sábio. Olha, eu não vou te dar nenhuma resposta. Vamos orar, irmão? Vamos pedir a Deus uma direção? Ou então vamos levar para o pastor? Porque eu não posso te dar nenhuma resposta acerca disso. Aí tem gente que chega sem sabedoria: faz isso, faz aquilo, faz desse jeito. Eu estou com um problema no meu casamento.
chuta esse balde, mulher. Não é? Se fosse comigo lá em casa é diferente. Lá o trem funciona desse jeito. É desse jeito que acontece quando pensa que não, a família está destruída. Volta lá e fala: não tem nada a ver com isso aí não, irmão. Vai, ó. É porque o fofoqueiro, aquele que não tem sabedoria e usa palavras que não são sábias, ele vai fazer uma confusão aqui, e quando você procurar ele está longe. E nós precisamos pedir a Deus graça, força, para que nós possamos permanecer firmes. Dizem que a palavra é como uma seta, como uma flecha. Aí tem 3 coisas que diz: que a flecha lançada, a palavra falada e a oportunidade perdida são 3 coisas que não voltam mais. Não tem como você trazer de volta uma palavra que você falou. É por isso que a Bíblia diz aqui para nós, claramente o Senhor está nos dizendo que nós devemos ser prontos para ouvir e tardio para falar. Depois que a palavra sai, irmão, não volta mais. Não adianta querer remendar o sol, tampar sol com a peneira, não. Machucou, a única saída é pedir perdão. Aí tem gente cheia de orgulho e diz: eu não fiz nada errado. Se você errou, se eu errei, seja reconhecedor do seu erro, porque senão vai pagar um alto preço. O que tem de gente pagando preço que não deveria estar pagando por causa de falta de sabedoria, falar o que não deveria ter falado, tocar aonde não deveria ter tocado, não são poucas. O que tem de gente se afastando do evangelho por causa de outras pessoas não são poucas. O que tem de gente morta, as pessoas que desceram à sepultura sem Deus, sem esperança, por causa de palavras, não são poucas. E toda palavra que sair da nossa boca, a Bíblia diz que nós vamos ter que dar conta dela no dia de Deus, seja ela boa, seja ruim. Então, em nome de Jesus, fazei o bem, anunciai a esperança àqueles que não têm mais esperança, anunciai a palavra de vitória àqueles que estão se sentindo fracassados, porque fazendo isso, Deus vai fazer um grande milagre na vida dessas pessoas, irmão. Que não é só falar, não é abrir a boca e sair falando qualquer coisa, não. É tomar cuidado com o que nós estamos professando e falando. Olha bem, daí a necessidade de muita reflexão e cuidado com a língua, para não ofender as pessoas. Uma pessoa ofendida é difícil ser tratada. Uma pessoa magoada, ferida, não é brincadeira. E o que foi que feriu tantas pessoas? Uma palavrinha pequena. Eu tenho um irmão que ele foi ofendido com a palavra, não que isso seja justificativa para ele até hoje não voltar para a igreja. Mas um dia ele animado, cheio da presença de Deus, anunciando a palavra lá em casa, eu lembro disso como hoje. Aí ele chegou na igreja, já colocaram ele como auxiliar de alguma coisa lá na igreja. Você, a partir de hoje, é auxiliar. Conselheiro não sei de que lá, de jovem. Quando ele chegou correndo em casa, ele trabalhava em Brasília. Quando ele chegou, pegou a Bíblia animado, arrumou. Quando ele chegou na igreja, que ele entrou na porta, o pastor falou: esse negócio de conselheiro chegando nessa hora não vai dar certo. Tem que ter responsabilidade, e desmascarou ele. E ele abaixou a cabeça, sentou no culto, ficou, nunca mais voltou na igreja. Será que foi a forma correta e sábia dessa pessoa ter falado dessa maneira com aquela pessoa? Mesmo que essa pessoa estivesse errada, chamasse ela em particular, explicasse. Porque nós esquecemos de uma coisa, irmão, às vezes nós cobramos aquilo que nós não ensinamos para a pessoa. Esse é o grande erro de muitas pessoas. Nós queremos exigir de alguém aquilo que ela não sabe. Eu quero que você faça isso e aquilo. Primeiro você ensina, aí depois você pode cobrar. Falei: eu não te ensinei? Não, pastor, o senhor me ensinou, o senhor falou que tinha que ser feito dessa maneira, agora eu estou sendo cobrado porque eu estou negligenciando a obra. Me perdoa, eu estou pronto para fazer. Aí sim, mas às vezes está cobrando aquilo que nunca ensinou. E nós precisamos tomar cuidado para não ofender e nem magoar as pessoas. Olha bem, a Bíblia, lemos que
quando são muitas as palavras, em Provérbio 10, 19, a Bíblia diz o quê? Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Quando existe muitas palavras, o pecado, o pecado está presente. Tem gente que conversa demais, conversa menos, porque quem conversa pouco, a Bíblia diz que quando nós somos inteligentes e calamos, até o tolo passa por sábio. Às vezes a pessoa chega ali, ele senta, fica na dele, a pessoa olha assim e fala, esse moço deve ser. Mas aí tem gente tão simples que chega dizendo saber muita coisa, e as pessoas olham e falam, coitado, tem que aprender muita coisa, porque conversa demais. Fica na posição de um servo, de uma serva de Deus, porque o Deus que você serve te honrará na hora certa. Tem gente que às vezes, para que ele seja convidado para pregar, ele tem que mostrar, olha, irmão, me chama lá que eu sou, o culto lá na igreja ontem foi uma benção. Tinha um irmão aqui na nossa igreja que ele falava assim, pastor, eu fui pregar lá na congregação do Mutirão, o culto foi uma benção. Falei, irmão, o que foi? Quando foi eu que preguei, foi eu que preguei lá. Falei, que benção. Ele mesmo testemunha, ele mesmo dá o diagnóstico dele, o que ele faz. Aí tem gente que não tem sabedoria, pastor, eu sou isso, eu fiz curso de teologia, fiz aquilo, fiz bacharel e tal, tenho um anel na mão e tal, aí qualquer festa lá me convida, língua grande, o pastor olha e fala, não vou convidar, porque quem tem sabedoria não chama esse tipo de gente. Agora a coisa boa é olhar e falar assim, vale a pena convidar esse, convidar essa, porque é uma mulher, um homem de Deus, e Deus vai falar nesse lugar. Quem honra é Deus, mas a gente vê a sabedoria, o posicionamento dessa pessoa. Então tem gente que está extravagando. Tiago 3,6 diz assim, a língua contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Ou seja, a língua incendeia todo o corpo. Ou seja, a igreja que tem gente fofoqueira, gente intrigueira, gente que causa, fala disso e disso dentro da igreja, essa igreja tem todo o corpo incendiado através desse mal. Uma palavra destrói vidas. Aí os pastores tentam, pelejam e não está vendo resultado, porque o mal está dentro da igreja. A Bíblia diz que o mal tem que ser tirado pela raiz. Tem que identificar aonde está a causa desse problema para matar esse mal. Para dar o remédio certo, nós temos que diagnosticar a doença, a enfermidade, a bactéria que está matando, que está destruindo. Mas uma igreja sarada, liberta e curada é uma igreja que ama, é uma igreja que não se coloca superior a ninguém, é uma igreja que entende a fraqueza do irmão, a necessidade das pessoas. Tem muita gente querendo ser amada, mas não quer amar. Tem muita gente querendo ser ouvida, mas não ouve ninguém. Tem muita gente querendo um abraço, mas não abraça. E a Bíblia diz que da mesma maneira que nós medirmos, nós vamos ser medidos também. Então, em nome de Jesus, se tu fala mal da família de alguém, do filho de alguém, olha lá o filho do fulano, está vendo lá, isso é vida de gente. Amanhã alguém vai estar falando do seu filho também. Cuidado, porque as coisas, a vida é como uma roda gigante, uma hora está em cima, uma hora está lá embaixo. Quem sou eu, pastor Roberto, para querer humilhar alguém aqui, porque eu sou o menor de todos. Amanhã eu preciso de todos. A vida é assim. Mas tem gente que não entende essas coisas. Vamos pedir ao Senhor para Ele sarar a nossa alma. A Bíblia diz que os grandes barcos têm o seu volante, e um homem consegue guiar.
Os cavalos colocam-se freio na boca dele, e o homem doma ele, e ele anda e vai para onde o homem quer. Mas a Bíblia diz que tem um pequeno órgão no nosso corpo chamado língua, que não é fácil dominá-lo. Não é. Todos nós erramos, falamos o que não devemos, e precisamos corrigir todos os dias, pensar mais. Eu não quero maldição na minha vida, então não fale de ninguém. Eu quero a bênção de Deus sobre a minha casa, então em nome de Jesus, não aceita ninguém falar fofoca lá. Eu quero o meu ministério afloreando, ganhando vida e crescendo, então em nome de Jesus, não fale de ninguém, porque se eu não posso ajudar, também não posso atrapalhar. Já viu aí nessa época agora como é que está acontecendo aqui na cidade, na nossa região de Brasília? Incêndios e mais incêndio, causado pelo quê? Causado por uma simples fagulha de fogo. Então um palito de fósforo ou um cigarro ainda acesa coloca fogo em uma floresta inteira. E o trabalho que os bombeiros não têm para apagar, e vai lá e bate aquele negócio, e vem avião por cima e derrama aquela água, e vai daqui e dali, e muitas das vezes custa até a própria vida de muitas pessoas. Destrói a natureza. Os animais são mortos, pessoas são feridas, e tem como recuperar aquilo? Com o tempo vai recuperar, mas resolver vai deixar marcas que jamais serão reconstruídas. A língua é um pequeno membro do corpo que incendeia toda uma igreja, toda uma cidade, toda uma família. E nós precisamos pedir a Deus que a bênção dele esteja sobre as nossas vidas, mas nós precisamos orar todos os dias e dizer: Senhor, coloca um guarda na minha boca para mim não falar nada que eu não deva falar. E quando eu ouvir, Senhor, me dá sabedoria para ouvir e guardar e não falar nada. Se não tem resposta certa, eu vou ficar calado. Se desejamos obedecer a Deus, temos que ouvir mais, refletir e falar menos. Estamos encerrando. Somente assim teremos um bom relacionamento com os outros. Os más relacionamentos é por causa da conversaiada. Se nós conversarmos menos, nós vamos ter um melhor relacionamento. Vamos falar só o que é preciso ser falado. Mas se já ocorreu o conflito, se já ocorreu, devemos nos humilhar, como Jesus recomenda, pedindo perdão àqueles que nós magoamos. Se alguém aqui ofendeu alguém, se tem alguma família ferida, machucada, peça perdão, porque isso vai trazer bênçãos e vitória que estão paradas e canceladas há muito tempo. Por que eu estou na igreja há tanto tempo e as coisas não acontecem? Nós temos que refletir um pouco sobre a nossa vida e quem nós somos e o que estamos fazendo. A culpa não está no pastor, na igreja, no ministério, não. O problema está em nós. É olhar para dentro da gente e ver o que a gente precisa mudar. Não fale mal de quem errou ontem, irmão. Não fale mal de quem errou ontem, sabe por quê? Porque você não sabe o que aconteceu entre essa pessoa e Deus durante a noite. Não fale mal de quem errou ontem, porque você não sabe o que aconteceu entre Deus e essa pessoa à noite. Deus, Ele é um Deus que perdoa. Ele é um Deus que levanta aquele que caiu, aquele que está prostrado. A Bíblia vai dizer aqui, nós até falamos aqui, Provérbio 26, 17, que a pessoa que entra em conversa que não cabe ele, conversas alheias, ou seja, conversa de outras pessoas, essa pessoa, em Provérbio diz que é como alguém segurar o cão bravo pela orelha. Já viu?
que acontece com quem pega um cão bravo pela orelha? Ele vai ter a mão cortada, vai ter a unha estragada, igual o pastor Roberto. Por quê? Porque o cachorro foi e mordeu. E não estava valente não, só deu um aviso para o Roberto, né? Para o pastor Roberto: opa, não vem não. Então a Bíblia compara alguém que se mete na vida e em assunto que não compete a ele, como alguém que quer segurar um cão feroz pela orelha. E aí tem muita gente ferida porque entrou onde não deveria entrar, falou o que não deveria falar, e hoje está pagando um preço, uma luta tão grande que ele olha assim e diz: eu não vou aguentar. Peça perdão, porque a luta passa. Vai resolver tudo? Não é assim. Eu contei aqui, eu vou contar mais uma vez, porque tem gente aqui que precisa ouvir isso. Havia um rabino e havia um moço que chegou na igreja e disse para ele assim: pastor, eu vim aqui confessar meu pecado. E ele disse: o que foi, irmão? Eu pequei demais, destruí muitas famílias, destruí ministérios, acabei com a vida de muitas pessoas. O que eu faço? Eu estou aqui para pedir perdão. Ele orou por ele. Que Deus tenha misericórdia da sua vida, irmão. E ele disse assim: e eu estou perdoado, está tudo resolvido. Ele falou assim: pega aí esse travesseiro e sobe aqui no andar de cima da igreja. Abre o travesseiro de pena, corta ele e balança ele. Quando ele fez aquilo, voou pena para todo lado ali naquele quintal. Pronto, está pronto. Está pronto, agora você vai lá e colhe todas as penas que você jogou. E ele pegou e o vento soprava daqui, uma subia, a outra descia, ia para lá. Aí ele chegou lá, depois de muito esforço, e disse assim: não consegui pegar todas não, só essas daqui. O pastor disse para ele: assim são as vidas que você machucou. Assim são os ministérios de pessoa que você destruiu. Deus hoje está lhe concedendo perdão, mas reparar aquilo que já foi feito talvez nunca mais será reparado. Nós temos que tomar cuidado. Para encerrar aqui, outra historinha aqui que é boa. A mulher levantava e ela tinha uma janela de frente para a casa de um casal recém-casado. E todos os dias aquela mulher saía para estender um lençol, uma roupa. Ela olhava lá com o seu marido e dizia assim: olha que mulher que não sabe lavar roupa, é porca. Olha a cor que está a roupa daquela mulher. E o marido olhava aquilo e ficava calado. E quando vinha estendia um lençol: olha lá, estou com vontade de ir lá falar, porque eu não estou aguentando mais não. Olha como é que está o lençol daquela mulher, todo manchado. Meu Deus do céu. E o marido engolindo seco, contrariado com aquela situação. Aí um certo dia, quando ela viu aquela mulher estender um lençol, ela disse: opa, ou ela mudou o sabão, ou aprendeu, viu? Alguém ensinou: olha lá como é que está limpinho. Aí foi para o marido: vem cá, marido, olha lá, está vendo como é que está limpinho o lençol? O marido olhou para ela e disse assim: não, meu bem, é porque ontem eu resolvi lavar a janela. Muitas das vezes a gente vê aquilo que está na nossa vida e achamos que o problema está na vida das pessoas, porque é fácil ver o defeito de alguém e não conseguir ver os nossos. É por isso que Jesus disse: olha, quem és tu para tirar o argueiro que está no olho do seu irmão, o cisco, enquanto tem um argueiro, uma trava no teu? Primeiro tira a trava que está no seu olho, para depois você ir limpar o cisco que está no olho do seu irmão. Vamos tomar cuidado, igreja. Vamos falar menos. E quando falarmos, fale aquilo que edifica, que fortalece. Porque o grande mal hoje, muita gente está falando: é só de Satanás, é demônio. Não é não, é falta de vigilância da igreja. Se alguém não tem Cristo, se alguém não tem Jesus, e se alguém anda em treva, ele precisa se converter. Mas você não tem que compactuar e nem falar o que ele quer, porque você é luz. Fica de pé, querido.
Precisamos pedir a Deus sabedoria. Precisamos pedir a Deus graça para que nós possamos vencer. Então nessa noite eu quero que você olhe para dentro de você agora. Pode abrir o fundo musical um pouquinho, irmão, por favor. E eu quero que você seja verdadeiro. Olhe para dentro de você agora. O que nós temos feito na nossa casa, o que nós temos feito no nosso ministério, no local de trabalho, será que nós estamos edificando pessoas? Ou será que nós estamos matando pessoas? Será que nós estamos trazendo palavras sábias que vai edificar famílias, lares, ministérios, ou nós temos jogado aí um balde de água fria na cabeça de tantas pessoas? Fecha os teus olhos, irmão, fala com Deus agora. Só tem uma maneira. Não é fazer com que as pessoas esqueçam, porque tem gente que pensa assim: perdoou, irmão, ninguém lembra mais. Não é assim não, porque ninguém aqui tem uma mente de qualquer não, nós todos temos lembrança. Agora quem perdoa, perdoa de verdade, vai entender todas as coisas, porque ninguém aqui tem amnésia não. Somos um povo inteligente, e o culto que fazemos é um culto racional, um culto inteligente. E nós não servimos a Deus como qualquer coisa, nós servimos a Deus com inteligência. E se nós fizermos da maneira correta, as portas vão ficar abertas. Se nós fizermos das maneiras certas, vidas serão libertas, transformadas e curadas. Mas nós precisamos entender que a única forma de apaziguar qualquer situação é pedindo perdão. Porque as palavras que muitas das vezes são lançadas, ela dói mais do que qualquer agressão física. Tem pessoas que iriam preferir levar uma surra do que ouvir certas palavras. Palavras que matam, palavras que enterram sonhos, palavra que tira a motivação. Mas nessa noite o Senhor está dizendo com a igreja: eu não te fiz para amaldiçoar, como muitas das vezes Balaão queria fazer. O povo dizia amaldiçoa, mas quando ele olhava e dizia: eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou, eu tenho é que abençoar. Eu não fui chamado para amaldiçoar ninguém. Senhor nosso Deus e eterno Pai, toca o profundo e o íntimo do nosso coração agora. Senhor, nos lava com teu sangue. Senhor, que nós não venhamos cometer, meu Pai, esse pecado, meu Deus, do Lashon Hará. Meu Deus, esse pecado, meu Deus, que muitas das vezes é falar mal de alguém, é a má língua, é as fofocas, as intrigas. O Senhor não está nessas coisas. Nessa noite coloca no nosso coração, dentro de nós, ó Pai, aleluia, o melhor que o Senhor tem, e que nós possamos nos esforçar para andar cada dia na tua presença. Abençoa a tua igreja nessa noite, abençoa cada família, abençoa cada obreiro, cada irmão. Eu quero abençoar nessa noite, eu quero abençoar a minha casa, eu quero abençoar os meus filhos, abençoar a minha esposa, abençoar o meu ministério, abençoar os obreiros dessa igreja. Eu quero abençoar as crianças dessa igreja. Eu quero abençoar os anciões dessa igreja. Eu quero abençoar os músicos da tua casa. Eu quero nessa noite, juntamente com a igreja, abençoar o teu povo, abençoar essa cidade, meu Deus, abençoar, meu Deus, o poder legislativo, abençoar o poder executivo. Ó Senhor, nós queremos abençoar o poder judiciário. Senhor, tu és poderoso, Senhor, tu és forte. Essa cidade pertence ao Senhor. Nós oramos pela nação brasileira, oramos pelas nações
nações na terra. Oramos, meu Pai, por Israel, abençoamos o teu povo, abençoamos a cada pessoa onde quer que esteja agora, porque como Pedro mesmo disse quando visitou a casa de Cornélio, para Deus não existe acepção de pessoa. Deus não faz acepção de pessoa. E nessa noite queremos abençoar aqueles que não professam a mesma fé que nós, mas nós profetizamos sobre ele as bênçãos, a vitória, e que o Senhor possa convencer e transformar o coração dessas pessoas que estão em treva, para que elas cheguem à tua presença assim como nós chegamos. Trabalhe, Espírito Santo, e dá vitória em nome de Jesus. A vitória é nossa. É uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe os irmãos.